Roupa à cobertura em Milão. Fiadora Chloe Vance. Status: ativo. Passei o mouse sobre o botão que dizia revogar assinatura. Fiquei sentada ali por 2 horas. Observei o relógio. 10h50, 11h15, 12h30. Imaginei-os no clube de campo, a luz do sol batendo no gramado perfeitamente cuidado. Avery com seu novo vestido de grife, financiado pelo item verba para guarda-roupa na minha planilha. A minha mãe, o centro das atenções, sorrindo, aquele sorriso contido e perfeito, dizendo a todos o quão orgulhosa estava. Às 12h45, o meu alarme tocou. O som foi agudo no apartamento silencioso. Estava na hora. Eu não hesitei. A minha mão não tremeu. Cliquei em cancelar reserva no site da companhia aérea. Uma pequena roda a girar e depois reserva cancelada. Reembolso processado para o método de pagamento original. Mudei de aba. Cliquei em revogar. Uma caixa de aviso apareceu. Revogar o status de fiador anulará imediatamente o contrato de aluguel. Tem certeza? Cliquei em sim. Contrato anulado. Notificação ao inquilino enviada. Recostei-me na cadeira. O quarto estava silencioso, mas do outro lado da cidade, sinais invisíveis corriam pelo ar, levando um aviso de despejo digital diretamente para o bolso da minha irmã. Estava feito. A questão não era se eu tinha feito a coisa certa. A questão era por que eu tinha pensado que poderia comprar o meu lugar numa família que não me queria? Para entender por que eu estava sentada sozinha no meu apartamento num sábado, a destruir o futuro da minha irmã, você precisa de entender o recibo. E não me refiro apenas ao custo emocional. Refiro-me ao recibo literal, o de verdade. Abri a aba de resumo na minha planilha. O total olhava para mim em números pretos e a negrito. 18.400 wilders. Vamos detalhar isso. $6.200 pelo voo, de primeira classe, só de ida. Não porque a Avery pediu, mas porque a minha mãe insistiu. Ela precisa de chegar descansada, Chloe. Ela disse. Ela está a começar um mestrado. Não pode parecer que dormiu toda torta. Eu assenti. Eu concordei. Porque queria ser a boa irmã. 8.000 baales pelo depósito da cobertura. Milão é cara, e os senhorios de lá não se importam com o seu potencial ou com as suas vibes. Eles importam-se com a pontuação de crédito e extratos bancários. A Avery não tinha nenhum dos dois. Ela tinha um cartão de crédito no limite e um histórico de se esquecer de pagar a conta do telemóvel. Então eu entrei em cena. Eu assinei. Eu dei o dinheiro. É só uma formalidade, disse a mim mesma. Ela devolve-me quando se instalar. 4.200 reais para a verba do guarda-roupa de grife. Este ainda me revirava o estômago. A Avery convenceu toda a gente de que, para ser levada a sério nos círculos da moda de Milão, não podia aparecer com roupa de fast fashion. Ela precisava de peças de investimento. O meu pai deu de ombros e disse, ela tem razão. A minha mãe olhou para mim com aqueles olhos expectantes, os que diziam, você tem um bom emprego, não quer que a sua irmã tenha sucesso? Então eu paguei. Paguei pelas botas. Paguei pelo casaco. Paguei pela mala que custou mais do que o meu primeiro carro. Eu era a provedora. Eu era quem resolvia tudo. Eu era a pessoa para quem eles ligavam. Quando a impressora encravava. Quando os impostos tinham de ser pagos. Quando o carro fazia um barulho estranho. Eu era útil. E na minha cabeça, ser útil era um degrau para ser amada. Pensei na falácia do custo irrecuperável na economia. É a ideia de que você continua a investir dinheiro num projeto falido porque já gastou muito nele. Você pensa, não posso desistir agora, já investi demasiado. Você joga dinheiro bom atrás de dinheiro mau, esperando que, eventualmente, o projeto dê a volta e o recompense. Esse era o meu relacionamento com a minha família. Eu tinha tratado o amor deles como um mau investimento. Continuava a pensar, se eu pagar só esta última conta, se eu resolver só esta última crise, então eles vão ver-me, então serei parte deles, então serei sangue. Mas o amor não é uma máquina de vendas. Você não coloca moedas até que um relacionamento caia.
Eu estive a despejar recursos num buraco negro, aterrorizada de que, se parasse, teria de admitir que os últimos 20 anos de esforço não tinham servido para nada, que a conta estava vazia, que sempre esteve vazia. Eu não era generosa. Eu era traumatizada. Eu era uma garotinha no corpo de uma mulher a entregar o dinheiro do meu lanche aos valentões, esperando que me deixassem sentar à mesa deles. Mas hoje, o dinheiro do lanche tinha acabado e a mesa também. Olhei para as horas, 12h50. As notificações deviam estar a chegar ao telemóvel da Avery agora mesmo. A vibração na sua mala, o ecrã a iluminar-se. Fechei a planilha. Não precisava mais de olhar para os números. Sabia-os de cor. Enquanto eu estava sentada no silêncio do meu apartamento, do outro lado da cidade, o champanhe já fluía. Eu não precisava de estar lá para saber exatamente como era a cena. Soube dos detalhes mais tarde, juntando as peças de publicações nas redes sociais e dos recibos do dia. Mas, honestamente, eu poderia ter escrito o guião. O brunch de boa viagem estava a acontecer no Sterling Oaks Country Club. Era o tipo de lugar que cheirava a dinheiro antigo e lírios frescos. Eu sabia disso porque tinha pago o depósito. Tinha escolhido o pacote floral Sol da Toscana, porque a Avery disse que combinava com a sua estética de Milão. Naquele exato momento, a minha mãe, Riley, sem dúvida era o centro das atenções no pátio. Ela estaria a usar o terninho de linho creme que ajudei a escolher online há 3 semanas. Teria uma taça de prosecco numa mão, a gesticular expansivamente para os convidados, uma mistura selecionada de família, amigos, colegas da escola de moda da Avery e qualquer outra pessoa que a Riley quisesse impressionar. Ela estava a gabar-se. Essa era a sua moeda. Estava a contar-lhes sobre os sacrifícios que a família tinha feito para dar esta oportunidade a Avery. Estava a criar uma narrativa onde ela e o meu pai eram os benévolos patronos das artes, a enviar a sua filha brilhante para conquistar a Europa. Só queremos que ela voe, diria ela, a enxugar um olho seco. Fizemos de tudo. Nada é bom demais para a nossa Avery. Ela não mencionaria o meu nome. Se alguém perguntasse, onde está a Chloe? Ela teria uma resposta ensaiada e despreocupada pronta. Ah, vocês conhecem a Chloe. Ela está tão ocupada com o trabalho. Manda um beijo, claro, mas não conseguiu mesmo vir. Era uma mentira tão fluida que já nem sequer se registrava como um pecado para ela. Era apenas gestão de crise de relações públicas para uma crise que eles tinham criado. E a Avery, ela estaria a posar perto do arco de flores. Estaria a usar o vestido de seda que custou $600. Item linha 42, na minha planilha. Estaria a rir, a inclinar a cabeça no ângulo certo para o fotógrafo, a absorver a adoração. Ela não estava a pensar na irmã que passou 3 noites a pesquisar os requisitos de visto para ela. Não estava nem a pensar no depósito. Estava a pensar nas suas fotos perfeitas. Eles não estavam a lamentar a minha ausência. Não estavam a sentir uma pontada de culpa por a pessoa que financiou a festa não poder comer o bolo. Estavam aliviados. Sem mim lá, a imagem era perfeita. Nenhuma adotada estranha para explicar. Ninguém para os lembrar que o seu estilo de vida era subsidiado. Apenas o belo trio biológico a brilhar num sucesso que não tinham conquistado. Era a escalada da vilania na sua forma mais pura, o apagamento. Eles não apenas me desconvidaram, eles apagaram-me da narrativa que eu tinha escrito para eles. Verifiquei o relógio. 12h49. Imaginei o empregado de mesa a encher novamente a taça da minha mãe. Imaginei a Avery a verificar o telemóvel, não para ver se eu tinha enviado mensagem, mas para verificar o seu engajamento no Instagram. Eles estavam a celebrar a sua vitória. Pensavam que tinham ganho o prêmio final, os meus recursos, sem a minha presença. Pensavam que tinham extraído o ouro com sucesso e descartado a mina. Mas tinham se esquecido de uma coisa. A mina ainda detinha a escritura. O meu telemóvel vibrou novamente.
Eram 12h50, 5 minutos depois de eu ter clicado em executar. 5 minutos depois de o aviso de despejo digital ter sido enviado, a voar em direção ao bolso da minha irmã. Olhei para o ecrã, à espera de um e-mail de confirmação da companhia aérea ou de uma mensagem furiosa da Avery a perguntar por que é que a sua aplicação estava com problemas. Eu esperava que as consequências fossem barulhentas, esperava gritos. Mas não era a Avery. Era o Lincoln, o meu pai. Pai. O nome apareceu no ecrã, estranho e pesado. O meu pai era o gigante adormecido. Durante 20 anos ele tinha sido uma peça de mobiliário na sua própria casa. Ele observava a crueldade da minha mãe e a arrogância da Avery com uma tristeza vaga e distante, mas nunca intervinha. Ele era o facilitador passivo, aquele que me abraçava no corredor quando a mãe não estava a ver e sussurrava: "Ela não quer dizer isso", antes de se retirar para o seu jornal. Ele era a Suíça da nossa família, neutro na guerra, mas apenas porque se recusava a ver os corpos. Fiquei a olhar para a notificação. Não era uma mensagem de texto, era um ficheiro de áudio, sem legenda. Apenas uma nota de voz de 3 minutos. O meu estômago apertou-se. Seria um apelo? Ele ia implorar para eu ir ao brunch? Ia dizer-me para parar de ser dramática e enviar mais dinheiro? Carreguei em play. O som era baixo no início, o ruído de fundo de talheres a tilintar e conversas baixas. Ele devia tê-lo gravado na mesa com o telemóvel virado para baixo na toalha de linho. A qualidade do áudio era fraca, mas as vozes eram inconfundíveis. Então, a voz da minha mãe cortou a estática, nítida e clara. "Sinceramente, Lincoln, para de fazer essa cara azeda. É melhor assim. Graças a Deus, a Chloe não está aqui para estragar a estética. Tu sabes como ela é. Fica sempre a pairar." Ouvi o som de líquido a ser servido. Provavelmente champanhe. Provavelmente o vintage que eu tinha pago. "Ela é útil", continuou a minha mãe, a sua voz a baixar para aquele sussurro conspiratório que ela usava quando estava a ser particularmente venenosa. "Ela é útil, mas é tão pesada. Ela olha sempre para nós como se lhe devêssemos alguma coisa. É exaustivo." Parei de respirar. Pesada. O meu amor, o meu esforço, as minhas tentativas desesperadas de lhes agradar. Não era apenas não apreciado, era um fardo para eles. A minha devoção era um peso que eles se ressentiam de carregar, mesmo enquanto gastavam o ouro que eu minava dele. Então, a voz da Avery, brilhante, leve e a rir. "Não te preocupes com isso, mãe. Ela vai superar. Ela supera sempre. Só temos de lhe enviar um postal bonito de Milão. Espero que ela não corte os fundos." A voz do meu pai murmurou algo. Soou distante, como se ele estivesse a testar as águas. A Avery riu-se novamente, um som cruel e desdenhoso. "Ela não vai. Ela é obcecada por nós. Ela é só a carteira, mãe. Tu não convidas a carteira para a festa. Apenas te certificas de que está cheia." A gravação terminou. O silêncio no meu apartamento era ensurdecedor. "Ela é só a carteira." Toquei a gravação novamente. Tinha de ter a certeza. Tinha de ter a certeza absoluta de que não estava a alucinar a crueldade. Ouvi a minha mãe a chamar-me de pesada. Ouvi a minha irmã, a rapariga que eu carreguei às costas durante anos, a reduzir toda na minha existência a um acessório de couro que ela guardava na mala. Eu já não me sentia triste. A tristeza evaporou-se, queimada por um clarão de clareza incandescente. Isto não era um mal-entendido. Não era uma diferença de estilo de comunicação. Isto era exploração, pura e simples. Olhei para o telemóvel. Uma nova bolha de texto apareceu, do meu pai. Apenas 5 palavras. "Faça o que tem de fazer." Fiquei a olhar para a mensagem. O gigante adormecido tinha acordado. Ele sentou-se ali a ouvi-las a dissecar-me, a ouvi-las a rir sobre usar-me, e algo dentro dele finalmente estalou. Este foi o despertar do facilitador.
É um fenômeno raro e violento em sistemas familiares tóxicos. O pai ou a mãe silencioso, aquele que mantém a paz a todo o custo, finalmente atinge um limiar onde o custo da paz se torna demasiado alto. Durante anos, o Lincoln tinha sido o observador secreto, aquele que vê tudo, mas não diz nada, convencendo-se de que o seu silêncio é neutralidade. Mas o silêncio não é neutralidade, é cumplicidade. Hoje, ele olhou para a sua esposa e para a sua filha de ouro. E pela primeira vez, ele não viu a sua família. Ele viu monstros. Ele percebeu que, ao ficar em silêncio, não estava a proteger a paz. Estava a dar-lhes a munição. Ele sabia do que eu era capaz. Sabia que eu tratava da logística. E ele estava a dar-me os códigos da mala nuclear. Ele não estava apenas a avisar-me. Estava a desertar. Peguei no meu telemóvel e escrevi 2 palavras de volta. Está feito. Levantei-me. Fui até a janela e olhei para a cidade. Em algum lugar à distância, um empregado de mesa caminhava em direção à mesa deles com uma garrafa de champanhe. Em algum lugar na nuvem, um comando de cancelamento estava a ricochetear num satélite, a correr em direção ao telemóvel da Avery. A carteira não estava apenas fechada, estava incinerada. Começou a 1h15. Eu ainda estava de pé junto à janela quando o meu telemóvel se iluminou novamente. Desta vez, não era uma mensagem do meu pai. Era uma notificação de que a minha aplicação da companhia aérea tinha processado com sucesso um reembolso. Um momento depois, um e-mail automático do Grupo Imobiliário de Milão confirmou que o contrato de aluguel estava anulado. Do outro lado da cidade, no Sterling Oaks Country Club, as bombas digitais estavam a atingir o solo. Eu não precisava de uma transmissão ao vivo para saber o que estava a acontecer. Eu conhecia as configurações da Avery. Ela tinha notificações push para tudo. Imaginei o telemóvel a vibrar na sua mala exatamente quando o empregado de mesa terminava de servir o brinde. Ela olharia para baixo, à espera de uma mensagem de parabéns ou de um novo seguidor. Em vez disso, veria o alerta vermelho da Delta. Viagem cancelada. Depois, o e-mail da imobiliária. Fiador retirado. A primeira chamada veio a 1h17. Era a Avery. Deixei tocar. Depois, a minha mãe. Deixei tocar. Depois, a Avery novamente. Em seguida, uma enxurrada de mensagens que iam de "Isto é uma piada" a "Atende o telemóvel". Coloquei o telemóvel em modo não incomodar. Fui à cozinha e fiz uma chávena de chá. Sentei-me no meu sofá e esperei. Eu sabia que eles não se limitariam a ligar. Eles eram o tipo de pessoa que acredita que a presença é poder. Eles viriam aqui. Tentariam forçar-me a consertar a falha. Levaram exatamente 45 minutos para sair da festa, entrar no carro e acelerar pela cidade. Às 2h, as batidas começaram. Não era um bater educado, era um ataque frenético e cheio de arrogância à minha porta da frente. Eu conseguia ouvir a voz da minha mãe, estridente e abafada pela madeira. "Chloe, abre esta porta. Sei que estás aí dentro." Bebi um gole de chá. Pousei a caneca num porta-copos. Verifiquei o meu reflexo no espelho do corredor. Eu parecia calma. Parecia alguém que não tinha passado a manhã a chorar, mas a planear. Caminhei até a porta e destranquei-a. Abria. Eles eram uma visão. A minha mãe ainda usava o seu terninho de linho creme, mas o seu rosto estava manchado e vermelho. A Avery estava atrás dela, com o rímel a escorrer pelas bochechas, a parecer uma rainha de concurso de beleza a quem acabaram de dizer que a coroa era de plástico. "O que é que tu fizeste?" A Riley gritou no momento em que me viu. Ela empurrou-me para entrar no hall, trazendo consigo o cheiro de perfume caro e pânico. "O que é que tu fizeste, Chloe?" A companhia aérea disse que o bilhete foi cancelado pelo comprador. O senhorio diz que o contrato está anulado. A Avery estava a tremer. "Conserta isso." Ela soluçou, a apontar-me um dedo com manicure feita.
Volta a colocar o cartão no sistema agora mesmo. O senhorio disse que se não garantirmos o apartamento até ao final do dia, ele vai para a próxima pessoa da lista. Tens de lhes ligar agora. Eles não estavam a pedir. Não estavam a pedir desculpa por me terem excluído. Estavam a exigir. Estavam a tratar isto como uma falha de serviço. E eu era o departamento de TI com quem eles precisavam de gritar até a internet voltar. Tu estragaste tudo, gritou a minha mãe, a sua voz a ecoar pelas paredes. Tens alguma ideia de quão embaraçoso isto é? Tivemos de sair da nossa própria festa. Vais consertar isto, Chloe. Vais ligar-lhes, pedir desculpa pelo erro e pagar qualquer taxa que eles queiram. Eu fiquei ali, encostada ao batente da porta. Não gritei de volta, não tentei explicar a minha dor. Apenas meti a mão no bolso e tirei o meu telemóvel. Eu não vou consertar nada, eu disse. A minha voz estava baixa, mas cortou a histeria deles como uma lâmina. O quê? Ofegou a Avery. Tu não podes fazer isto. Tu prometeste. Eu prometi ajudar a família, eu disse, mas fui informada hoje que não sou família. Oh, para de ser tão dramática, retorquiu a Riley, a acenar com a mão de forma desdenhosa. Por causa das fotos? Estás a fazer isto a sério? Por causa de uma foto? Eu não respondi, apenas desbloqueei o ecrã. Abri o ficheiro de áudio que o Lincoln me tinha enviado. Aumentei o volume ao máximo. Ouçam, eu disse. Carreguei em play. O pequeno altifalante encheu o corredor com os sons do clube de campo, o tilintar dos talheres, a conversa de fundo e depois a voz da minha mãe, cristalina e cruel. Ela é útil, mas é tão pesada. Ela olha sempre para nós como se lhe devêssemos alguma coisa. É exaustivo. A Riley congelou. O seu rosto passou de vermelho para um branco fantasmagórico. A sua boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Então, a voz da Avery chilreou do telemóvel. Ela não vai. Ela é obcecada por nós. Ela é só a carteira, mãe. Tu não convidas a carteira para a festa. Apenas te certificas de que está cheia. A gravação terminou. O silêncio no corredor era absoluto. Era mais pesado do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. A Avery olhou para mim, os seus olhos arregalados de horror, não porque estivesse arrependida, mas porque tinha sido apanhada. A máscara tinha caído e ela sabia que não a podia colocar de volta. A minha mãe parecia ter levado uma bofetada. Ela olhou para o telemóvel, depois para mim, à procura de uma desculpa, de uma forma de distorcer a realidade, uma maneira de me manipular para sair da sua própria voz gravada. Chloe, começou ela, a sua voz a tremer. Isso foi... Nós estávamos só a desabafar. Sabes, nós não queríamos dizer... Eu sei exatamente o que vocês queriam dizer, interrompi. Vocês queriam dizer que eu sou um recurso, não uma pessoa. Queriam dizer que o meu dinheiro é bem-vindo, mas eu não sou. Olhei para a Avery. Ela ainda estava a chorar, mas a arrogância estava a esvair-se dela, substituída pela percepção aterrorizante de que a sua rede de segurança tinha acabado de se incendiar. A carteira está fechada, eu disse, permanentemente. Mas eu não posso ir sem ti, sussurrou a Avery. Eu não tenho como pagar. Eu sei, eu disse. Dá um jeito. Dei um passo para trás. Peguei no puxador da porta. Chloe, por favor, implorou a minha mãe, dando um passo em frente, estendendo a mão para mim. Nós podemos falar sobre isto. Não faças isto à tua irmã. Vocês fizeram isto, eu disse. Eu apenas assinei o recibo. Bati a porta com força. Tranquei com a tranca. Fiquei ali por um segundo a ouvir. Ouvi a minha mãe a soluçar do outro lado. Ouvi a Avery a gritar com ela. Voltei para a sala de estar. O meu chá ainda estava quente. As consequências não foram ruidosas. Foram um desmoronar lento para a realidade. A Avery não foi para Milão. O senhorio, assustado com a súbita revogação do fiador, recusou-se a restabelecer o contrato, mesmo quando a minha mãe se ofereceu para o colocar no seu cartão de crédito no limite.
O apartamento foi para a próxima pessoa na lista de espera, um simpático estudante de arquitetura de Berlim, soube mais tarde. O lugar em primeira classe que eu tinha libertado foi agarrado por um algoritmo em minutos. Quando a Avery parou de gritar à minha porta, o seu sonho já estava a ser dividido por estranhos. A vergonha social foi absoluta. O brunch de boa viagem tornou-se o brunch da estação. As pessoas sussurravam. A narrativa mudou. A minha mãe tentou dar a volta, claro. Disse às pessoas que houve complicações com o visto ou conflitos de agenda, mas a cidade é pequena. A nota de voz circulou. As pessoas sabiam. Sabiam que a filha de ouro tinha ficado em terra porque o piloto finalmente abandonou o trabalho. O Lincoln, o meu pai, não se limitou a enviar uma mensagem e a desaparecer de novo na mobília. 2 dias depois, ele apareceu no meu escritório com uma caixa de donuts e uma pasta com documentos. Tinha se mudado para o quarto de hóspedes. Estava a separar as suas finanças das da Riley. Ele parecia cansado, mas também parecia acordado pela primeira vez em 20 anos. Ele não pediu perdão. Apenas perguntou se eu queria ir almoçar. Fomos a um food truck de tacos. Sentamo-nos num banco de jardim. Não falamos sobre Milão. Falamos sobre o meu trabalho. Ele perguntou-me como o meu código funcionava. Foi a primeira conversa que tivemos em que não me pediram para consertar algo. Mas a verdadeira resolução não aconteceu no escritório de um advogado ou num clube de campo. Aconteceu na minha varanda 3 semanas depois. Eu estava sentada lá com um copo de vinho, a ver o sol mergulhar abaixo do horizonte. Estava silencioso. Pela primeira vez na minha vida, o silêncio não parecia exclusão. Parecia paz. Fechei os olhos e imaginei um livro, um pesado livro-razão com capa de couro que eu carregava na minha cabeça desde os 4 anos. Durante décadas eu tinha sido a contabilista diligente do meu próprio abuso. Eu registrava cada entrada. Débito, um boletim com notas perfeitas. Crédito, talvez eles me amem. Débito, consertar a impressora da mãe. Crédito, talvez eu pertença. Débito, 18.000 reais para Milão. Crédito, certamente isto é suficiente. Passei a minha vida à espera que as contas se equilibrassem. Pensei que se eu despejasse o suficiente na coluna do débito, eventualmente o universo ou a minha mãe teriam de fazer um depósito na coluna do crédito. Pensei que o amor era uma transação e eu estava apenas à espera do meu retorno sobre o investimento. Mas sentada ali, no ar fresco da noite, percebi a verdade. O livro-razão era uma mentira. Não havia banco. Não havia um cofre onde a minha bondade estivesse a ser guardada para um dia chuvoso. Eles não estavam a guardar o meu amor. Estavam a consumi-lo. Estavam a queimá-lo para se aquecerem e a rir do fumo. Bebi um gole de vinho. Na minha mente, peguei num carimbo vermelho. Olhei para as páginas e páginas de esforço não correspondido. Os anos a aparecer, o dinheiro, o tempo, as lágrimas. Eu não tentei cobrar. Não tentei enviar uma fatura, apenas carimbei. Dívida incobrável. Cancelei tudo, cada cêntimo, cada segundo. Aceitei que o retorno era 0 e depois, mentalmente, atirei o livro por cima da varanda e observei-o a cair na cidade lá embaixo. O alívio foi físico. Começou no meu peito e desceu até as pontas dos meus dedos. Eu não estava a perder uma família, estava a liquidar um ativo falido, estava a libertar os meus recursos, o meu coração, o meu dinheiro, o meu tempo, para pessoas que não exigiriam um pagamento inicial para se importarem comigo. Eu não estava sozinha, estava solvente. Olhei para o meu telemóvel. Nenhuma mensagem nova, nenhuma exigência, apenas um ecrã limpo e uma bateria cheia. Bebi outro gole de vinho. Tinha gosto de liberdade.